a casa Besançon. Como somos despreparados para a morte nesta terra. Soubesse na época o que sei hoje, teria sentido as coisas de forma diferente, ajudado mais meu querido amigo Gaston, Cosette, Paulette, Clemente e até mesmo Joubert. Nosso raio de sol tinha partido, Paris perdia uma grande artista, Lautrec, uma boa amiga. Enfim, as coisas não seriam as mesmas para nós. Não tenho ideia do que houve com o corpo de René. Não apareceu nenhum policial em nossa casa para interrogar Joubert, que não tocou no assunto e continuou sua vida, lamentando apenas não ter atacado antes. Não se perdoava pela morte de Christine, assim como Clemente, embora René tenha sido realmente engenhoso ao sequestrá-la. Naquele dia, ficamos na casa de Cosette por mais de 3 horas, e eles esperavam lá fora pacientemente, como sempre fizeram. Quando Joubert foi ao toalete, René, aproveitando um momento de distração de Clemente sentado num banco de costas para a carruagem, vigiando a entrada da loja de Cosette, cortou as amarras que prendiam os animais com o afiado punhal, colocou bombinhas embaixo dos cavalos e soltou seus freios. Ouvimos os estampidos de dentro da loja e imaginamos crianças brincando. Os cavalos se assustaram e saíram desabalados pelo passeio público, fazendo Clemente correr atrás deles, surpreso. Quis o acaso, ou o destino, que Madame descesse neste momento, com os cavalos e Clemente já longe, e Joubert ocupado. Apesar do ópio, René estava alerta e não perdeu tempo. Mas como sabia da saída de Christine? Estava foragido. Não poderia segui-lo o tempo todo. O conde ficou inconsolável, emagreceu, não saía mais da casa onde vivera com Christine, não importava quantos mensageiros viessem de seu palácio. Um dia resmungou-me. Vivi de aparências minha vida toda, hoje só lamento as horas que não estive com ela. Aqui é meu lar, aqui fico. Quem quiser me ver que venha aqui. E vieram. Uma semana após o enterro de Madame, que foi simples, realizado pelo padre local. Cosette e eu ainda iríamos em busca do padre Armand. A última vontade dela seria feita. Adèle deu um espetáculo à parte no enterro, o que causou mais desgosto a conde e chamou sua atenção. Ele perguntou a Joubert se ela não andara novamente se encontrando com René e achava suspeito ele saber onde Christine estaria naquele dia. Já que ela raramente saía de casa ele tinha que se esconder. Só então Joubert me mostrou o punhal que atingira Madame, o conde empalideceu. O cabo da pequena arma, crivado de esmeraldas e rubis, era de sua coleção de armas italianas, de fio duplo, extremamente afiada dos dois lados, apesar de a lâmina não ter mais de 13 centímetros. Como fora parar nas mãos do assassino? Ele olhou Adèle, que se atirava sobre o caixão da irmã, com um ódio de que não imaginava capaz. Acompanhando a cena, disse a ele. Não derramaria o sangue da família dela, derramaria. Seu semblante se fizera frio como o gelo. O que me sugere fazer, Edith? Não sei. Mas tenha certeza antes de fazer algo. Christine não gostaria que a matasse. Não por ela, mas pelo Senhor mesmo. Era cristã, lembra-se. Às vezes você me pede coisas impossíveis, minha pequena Moura. Mas tem razão. Vou me certificar antes. E assim o fez. Passadas poucas horas do enterro, trancou-se com Adèle e Joubert na biblioteca. Desta vez, para meu alívio, não fiquei lá dentro. Encaminhei-me para a cozinha, consolar Paulette e Jeanne. Embora a cerimônia tenha sido breve com pouca gente, por exigência do conde, o velório foi razoavelmente agitado, com Albert, Lautrec e poucos amigos. O trabalho extra, além da comoção de ver Madame entrando já morta, exaurira Paulette, que trazia o rosto vermelho e os olhos inchados. Patife, miserável. Clemente me disse que Joubert me torceu o pescoço.
Que pena. Devia ter sido retalhado em pedaços, biltre dos infernos. Se o tivesse trazido aqui, Deus me perdoe, mas eu tenho uma machadinha que faria um serviço de dar inveja. Torcer o pescoço, morte mas sem dor para quem tanta dor causou. Fiquei espantada com a violência, mas feliz por ela estar reagindo. Sabia que era da boca para fora, pois Paulette não gostava de matar nem as galinhas para o almoço. Ainda assim, para acalmá-la, disse: confie na justiça de Deus. Essa não falha, embora não a vejamos agora. Não tinha ideia de como eram certas as minhas palavras. No plano espiritual, mais tarde, soube que René, devido à morte rápida e praticamente indolor, por muito tempo acreditou estar vivo e perambulou pelas ruas de Paris vampirizando pessoas, levando-as ao vício para, através delas, aplacar o seu. Passou décadas sentindo frio e fome, pois se acreditava vivo, desesperado, gritando sem quem o ouvisse. Buscou Christine, porém ela foi levada a um plano superior, logo após sua morte, por sua mãe. Ele foi atormentado por suas vítimas, inclusive por Yves, no mesmo plano espiritual. No umbral por onde andava, ouvia vozes gritando: assassino! E, sem ter onde se esconder, via-se de novo na terra, até que entidades superiores, depois de quase um século em que vagou sem pedir a proteção divina, nem perdão por seus atos, deram-lhe a bênção de uma reencarnação, conforme é a lei divina, uma nova chance de aprendizado e de quitar as dívidas adquiridas com outros seres humanos. Pelo trabalho dessas elevadas entidades espirituais, depois de muita procura foi selecionada uma família para receber o espírito René. Confuso em seu meio primitivo, o espírito começou a sentir os efeitos de ser ligado a outro corpo sem saber o que acontecia. René reencarnaria, tendo oportunidade numa pátria que a tantos recebia: o Brasil. Na França do século XVIII, Adèle passou pelos momentos mais difíceis de sua vida, ao confessar que escondera René na igreja do bairro, com a ajuda de um sacerdote, de quem sabiam alguns segredos condenáveis. Assim, por meio da chantagem, René ficou a poucas quadras de distância de Christine durante todo o tempo, e Adèle avisou assim que ela saiu para ver Cosette. Segundo Adèle, René dissera que ia apenas pedir dinheiro a Christine, sua intenção era também chantageá-la, acreditava que Madame ainda era apaixonada por ele, para depois fugir com Adèle. René enganou aquela tola, conseguindo, além do punhal, diversas outras peças da coleção do conde, que ficaram escondidas na igreja. Algumas com entalhes em ouro e pedras preciosas, recuperadas facilmente depois. Após me contar essa história, e com Adèle trancada no quarto, aos prantos, de medo, provavelmente, Gaston me perguntou: e agora, boa samaritana, que faço com semelhante criatura, que roubou a irmã e acabou por facilitar sua morte? De que valeram todos os meus cuidados tendo semelhante cobra dentro desta casa? Acha que devo correr o risco de mantê-la aqui? De forma alguma, senhor. Ela já causou mais mal do que podemos suportar. Cosette também não pode mais vê-la. Use sua carruagem e, amanhã cedo, mande-a para sua última irmã, Ernestine. Tomara que esta tenha melhor sorte. Ele me olhou friamente, e eu notei que ele tinha outra ideia em mente, mas acolheu o meu pedido. Está certo, desde que nunca mais a veja. Providência para que saia bem cedo. Subi para o quarto de Adèle, onde a encontrei de rosto afundado na cama, a chorar copiosamente. Como a porta estava entreaberta, eu a chamei, e ela me olhou meio surpresa, mas em seguida se aprumou. Edith, agora que nossa amada Christine se foi, temos que colocar ordem nesta casa. Sei que, como irmã mais velha, devo tomar providências para cuidar do local. Onde estão os móveis da sala? Demorei a entender. Os móveis da sala. Alguns no sótão,
outros lá fora, mas, por quê? Ela levantou-se e, para minha surpresa, pôs-se a ajeitar os cabelos. Óbvio que minha adorada irmã tinha um gosto exótico, mas, como sua herdeira, nunca gostei daquele espaço aberto. Se temos bons móveis, não há por que não usá-los. Amanhã mesmo vou pedir a Joubert e Clemente para descerem algumas peças, e você me ajudará a dispô-las. O conde pretende voltar quando para sua casa? Boquiaberta, respondi. Esta casa é do conde. Christine nunca lhe disse isso. Ela sorriu de um jeito estranho. Ora, ele não vai fazer questão de uma ninharia desses, vai? Nunca soube que era sovina. E depois, seu quarto ficará reservado, poderá dormir aqui quando quiser, desde que pague as contas da casa, é claro. Era o dia seguinte ao enterro, e aquilo me deu uma dor de cabeça tão forte, que pensei seriamente em tomar um dos tabletes de madame, mesmo que tivesse de beber uma garrafa de seu famoso café depois. Respirando fundo, respondi. Devo avisá-la que o conde Gaston de Laureac pretende manter essa casa como sua residência principal, e pediu-me para avisá-la que a senhora se mudará para a casa de sua irmã Ernestine, amanhã pela manhã. Deve arrumar suas coisas imediatamente. Eu ia acrescentar que ele lhe planejara destino bem pior, mas ela ficou tão pálida, que me contive. Só que ela não. Ele não pode fazer isso. Sou herdeira de Christine, sou sua irmã mais velha. E causadora de sua morte, pensei eu. Mas o raciocínio rápido não me faltou, ela não criaria problemas para o conde, nem para si mesma. Não sabe então do testamento de sua irmã? Que testamento? Christine era jovem, por que faria testamento? Deus me perdoaria da mentira. Uma jovem que sofria de sérias dores, e que quase morreu uma vez. Aconselhada por Albert, fez um testamento, sim, e deixou seus bens todos para uma só pessoa, de quem gostava muito, para determinados fins. Os olhos dela ficaram injetados de ódio. E para quem ficaram? Para você. Baixei os olhos humildemente. Claro que não, senhora. Afinal, nem pertenço à família. Os bens ficaram todos para Cosette. Ela ainda nem sabe disso, mas saberá. Ela não se deu por vencida. Não acredito nisso. Quero ver esse testamento. Pode fazê-lo quando quiser. Está com o conde, que foi o testamenteiro. Acho que não terá problema em mostrar-lhe. Disse e me retirei do quarto. Ouvi o som de objetos quebrando, vidros de perfume barato, pagando pela fúria de Adele. Que atrevida! Achou que seria dona da casa no lugar de Christine. Nunca. Queria ver se teria coragem de pedir testamento ao conde. Por via das dúvidas, fui até a biblioteca e dei com ele sozinho, em meio a seus papéis. Ao me ver corada por descer correndo, as escadas perguntou. E então, resolveu o problema com Adele? Sim, senhor. Mas tenho que fazer um pedido. Pedido? Não vou dar dinheiro nenhum para aquela louca. Não é isso, senhor. Preciso que confirme uma história caso ela apareça aqui. Que história? E Christine fez um testamento e deixou tudo para Cosette. O senhor foi o testamenteiro. Uma conde de testamenteiro. Não acha que exagerou? Bem, você deve ter tido seus motivos. Também não quero que ela fique com nada de Christine, já chega o que roubou. Fique tranquila, Edith. Caso ela queira ver o papel, eu corro com ela mais rápido que qualquer coche. E depois, me olhando com o canto dos olhos, disse. Joubert tem mesmo razão. Você é única. Único não, ela fez seus baús o mais rápido que pôde. Entrou com 2 baús enormes,
saiu com 3. Não tive coragem de verificar o que levava, mas corri ao quarto de Christine para ver se as joias dela continuavam no esconderijo. Estavam. Era o que bastava. Que levasse as quinquilharias que quisesse. Olhei o grande retrato de minha amiga na parede, como Sherazade, ela com aquele olhar de inocência e amor inequívoco para Gaston. Sentei-me na sua cama, com seu cheiro, e chorei convulsivamente. Como fazer sem ela? Chorei tão alto, pela primeira vez na vida, lembrando-me de tudo que ela tinha me dado e ensinado, da paciência e da alegria, do desespero quando perdeu a menina. Agarrei-me no travesseiro tentando conter os soluços, mas em vão. O choro soou pela casa, depois da partida de Adele, e quando dei por mim estava sentada aos pés do quadro dela, mãos no rosto lavado de lágrimas. Não haveria de Dalila. Que linda teria ficado. Que linda sempre foi. Senti de repente uma mão amiga em minhas costas e envergonhei-me de meu descontrole, sem saber quem me consolava. Quando olhei, vi o rosto de Gaston, também banhado em lágrimas a olhar o retrato. Paulette e Joubert estavam na porta do quarto. Ela torcia nervosamente um pano de prato e secava lágrimas. Ele, de cabeça baixa, compungido. Gaston disse: "Pronto, Edith. Que bom que colocou para fora sua dor. Acho que concordará comigo, minha boa amiga. Joubert, desça esse quadro. Ele deve ficar na parede maior da sala. Quero vê-lo sempre que entrar, assim como desejo que quem entre nesta casa se lembre que aqui é a casa de Christine de Besançon, minha amada, minha deusa loura." Levantei-me a custo e fui lavar o rosto no lavabo, seguida de Paulette, que me dizia: "Ande, mulher, acha que ela gostaria de vê-lo assim? Lembre-se que ela nos deixou uma missão, e Cosette vem aqui amanhã para conversarmos." Era verdade. Ela escolhera a casa de Lyon. Eu tinha que falar com Gaston, assim que ele estivesse melhor. Não sabia se ele concordaria, ou se Madame falara com ele, mas tínhamos ainda que descobrir onde estava o padre Armand e se ele nos ajudaria. Fixando meu pensamento nisso e no número de crianças abandonadas que cresciam sem rumo pelas ruas da França, minhas lágrimas cessaram, e eu comecei a retomar minha vida, começando por arrumar o quarto de Adele, finalmente desocupado. Por ordem do conde me mudei para ele, que ficou com o de Christine. Fez realmente da casa a sua residência principal e, embora não tivesse se separado da condessa oficialmente, ficou sem vê-la por um bom tempo. Os filhos, sim, o visitavam na casa. O primeiro que conheci foi Leon, rapaz de seus 30 e poucos anos, magro como o pai. Não pude ver o tom dos cabelos por conta da peruca. Gostava muito de joias e era afetado, perfumado, maquiado, o que não me deixou ver com clareza seus traços. Assim que entrou na casa fez o seguinte comentário: "Papai é esperto. Muito mais prático, perto do centro, e até agradável. Tinha bom gosto e cortesão. Boas peças. Nosso palácio é imenso, mas muito pouco prático." "E você, quem é?" "Edith, a governanta, senhor. Deve saber que sou Leon de Laurac, futuro conde." "Papai está?" "Na biblioteca, senhor." "Deseja um chá, ou café?" Ele sorriu com malícia. "Não me trate assim bem, que me mudo para cá, hein? Um café está ótimo, mas a doce, que detesto coisa amarga." "Tem croissantes?" "Será providenciado, senhor." Parou em frente ao retrato de Christine como Sherazade, e soltou um assovio de admiração. Ulalá! Era assim mesmo. O artista não exagerou? Tinha ouvido falar, mas não imaginava tanto. Agora entendo. Na realidade, o quadro não faz jus a Madame, senhor.
ela vivo era mais bonita. Ele ficou curioso, e fez um trejeito de desagrado. Dizem que falava idiomas, era letrada, é verdade? Falava francês, inglês, um pouco de italiano e se entendia bem em árabe, senhor. Também gostava muito de literatura. Ele sentou-se sem cerimônia. Bonita desse jeito. Isso é mito. Eu falo mal a nossa língua. Imagina se uma boneca como essa, vinda do povo, saberia falar idiomas. Esse retrato também deve tê-la enfeitado muito. Ouvindo a voz do filho, Gaston apareceu. Falava os idiomas, sim, Leon. Ao contrário de você, a quem não faltaram tutores, ela se interessava por outras culturas. Quanto à beleza, acha que lotaria a maior casa noturna da França se fosse feia, ou comum. Antipatizei com ele, e deixei-os na biblioteca. Voltou diversas vezes depois, sempre para pedir dinheiro ao pai, que o recebia de mau humor. Não culpo Gaston. Então, numa tarde, enquanto o conde estava em seu escritório, recebemos a visita da moça chamada Pilar. Christine me falara da aparência da condessa e de sua obesidade, e pelo jeito a moça ia pelo mesmo caminho. Num vestido azul marinho sem decote, bem cortado, com poucas joias, mas um crucifixo imenso de ouro cravejado de brilhantes sobre o peito, numa grossa corrente de ouro, ela entrou na casa sem se anunciar, e me olhou, avaliando-me, em meu vestido também bem cortado e discreto, com alguma aprovação. É a governanta. Sim, madame. Meu pai se encontra. Não, madame. Está em seu escritório, no centro. Posso servi-la? Dali para frente foi como se eu não existisse. Caminhou pela casa como se fosse dela, parou em frente ao retrato de Christine, fazendo uma expressão de desagrado e curiosidade, examinou algumas obras de arte. Eu a segui silenciosamente. Gilberte estava no jardim, cortando umas roseiras, suado pelo verão, e Clemente no estábulo a cuidar dos cavalos. Jeanne, espertamente, escondeu-se nos fundos da casa, mas Paulette, curiosa demais, logo apareceu na porta da cozinha para a sala espiar a visitante, fazendo 1000 perguntas com a sobrancelha arqueada e o queixo erguido. Fiz sinal de silêncio pelas costas da moça, e a continuei seguindo. Notei que ela tinha longos cabelos negros, um tanto anelados. Estava longe de ser bela, e não tinha os traços do pai. O nariz adunco, os olhos negros e pequenos pareciam os de um negociante, a testa estreita e a boca de lábios finos formavam um conjunto nada agradável. Se era parecida com a mãe também no gênio, nada agradável, não era à toa que Gaston dizia ser ali seu verdadeiro lar. Ela vistoriou toda a casa. Parecia ter vindo para isso. Inclusive os quartos no segundo andar, espantando-se com o luxo do quarto de banhos de madame. Não me dirigiu uma palavra sequer, e eu também nada lhe ofereci, não gostei dela. No jardim, ao ver Gilberte, finalmente ela disse algo. Então é aqui que você está. Achávamos que tinha morrido. Minha mãe mandou procurá-lo em toda a parte. Ao ver Pilar, vi no rosto de Gilberte um misto de receio e ódio, mas ele respondeu. Minha dívida é com a família do conde. Se ele me quer aqui, aqui eu fico. Se ele não explicou isso à senhora sua mãe, não me compete explicar. O rosto dela, quase anêmico, avermelhou-se. Ingrato. Tanto que fizemos por ti. É isso que se ganha quando se dá confiança, plebe. Acha que meu pai viverá para sempre? Ele respondeu olhando-a nos olhos, com uma firmeza que me pareceu uma ameaça. Ninguém vive para sempre, madame. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. De vermelha ela ficou branca, e se retirou imediatamente.
Ele virou as costas assim que a viu entrar na luxuosa carruagem, e só depois comentou comigo. Bruxa. Veio quando sabia que ele não estaria para espionar a casa, ver o quanto vale. É isso que lhe vale para a família. O dinheiro que tem. Nunca vi um povo tão mau, nem tão devasso. O palácio é grande, mas está caindo aos pedaços pela preguiça e a usura deles. Soube que a condessa já gastou todo o seu patrimônio e agora depende de uma mesada do conde, assim como os dois renegados. Ele fez bem de ficar aqui, pois veneno é coisa fácil de ser ministrada, sabia? Veneno. A vida para esse tipo de gente vale muito pouco, Edith. Credores desaparecem, parentes ricos morrem de repente. Conheço bem esse lado deles. O conde nunca usou desses expedientes porque é honesto e competente, mas a inveja é poderosa, minha pequena. E o preguiçoso sempre acha os seus meios. Calei-me, um tanto assustada. Que tipo de trabalho Joubert tinha feito para aquela família no passado? Eu já notara que o rapaz mal o cumprimentava quando vinha ao casa, ao contrário da moça, que saíra muito aborrecida. Pensei que os ricos tinham segredos demais, e eu preferia não sabê-los. Depois de meses, Cosette conseguiu vender seu ponto por um dinheiro razoável, e voltamos a falar em nosso plano de reformar a casa de Christine em Lyon. Preso aos seus negócios, Gaston nos apoiava, mas solicitou Paulette e Jeanne por um tempo, até conseguir novos empregados para a casa de Paris. Assim, partimos eu e Cosette para Lyon, cuja casa já estava desocupada. A viagem era longa, ao menos uma semana, e devíamos passar por alguns vilarejos e cidades, como Dijon, mas estávamos animadas. Levávamos moedas e joias, claro, com Joubert e Clemente, para garantir a segurança. Lembrei-me de Paulette a despedir-se do esposo, as lágrimas. Só lhe deixo ir por ser com Edith. Que pena abandonar nossa casinha tão linda. Era verdade, a casinha deles, apesar de pequena, ficara linda. Tinham achado o comprador, e lá comprariam outra, maior, para garantir-lhes a velhice. Assim que nos estabelecêssemos, ele voltaria para buscá-la. Ele tentou consolá-la. Lá não nos faltará teto, Paulette. Nem serviço. Pensarei na minha querida todas as noites. Localizamos o padre Armand em sua paróquia em Orleans, e ao saber de nossos planos, conseguiu licença de seu bispo para participar de nosso projeto e nos encontraria lá. Acredito que uma doação substancial do conde à igreja tem influenciado. Despedi-me de Gaston agradecendo sua generosidade comigo por todos aqueles anos e garantindo-lhe que a última vontade de Christine seria cumprida. Ele me deu as suas duas mãos, parecendo de repente ter mais que seus 50 e poucos anos. Eu que lhe agradeço, Edith. Assim que puder, irei a Lyon. Sabe como é difícil deixar meus negócios. Tenho tentado arranjar um gerente capaz e honesto, já que meu sucessor natural não tem talento para isso, mas tem sido difícil. E depois, não me vejo morando longe de Paris. Olhei meu amor de uma vida inteira pela última vez. Tudo poderia ter sido tão diferente, não fossem as decisões tomadas por ele. Tivesse a menina nascido, agora a teríamos correndo pela casa. Não haveria René, e Madame estaria viva. Não teria sido mais feliz? Essa criança não o teria amado. O passado cobria meu rosto como uma névoa e me assustei quando, ao pé de uma pequena colina, ouvi a voz grossa e alta de Joubert a me chamar a atenção. Edith, a casa é aquela. Coloquei a cabeça para fora da carruagem e vi um casarão, onde, no fundo, funcionava uma olaria. O barracão destacava assento da casa, assim como pilhas de tijolos feitos recentemente. Meu Deus, que casa grande! Christine tinha toda a razão de ter escolhido aquela.
Cosette, de chapeuzinho feito à última moda preso ao pescoço, arrumando os cachos louros, me disse: Minha nossa, é essa mesmo? E no alto dessa colina? Vai nos dar um trabalhão dos infernos. Na frente da casa enxergamos a figura do padre Armand, sorrindo por nossa chegada, e eu disse a ela: Cuidado com o vocabulário, madame. Lembre-se que daqui por diante viveremos com o padre. 3 anos depois que saímos de Paris, eu soube que Gaston sofrera um derrame que o levou de volta ao palácio da família. Incapaz de se comunicar, e paralisado em parte do corpo, viveu mais 8 anos sob o jugo deles, mas não chegou a assistir à famosa Revolução Francesa. Para sua sorte, faleceu antes. Os bens da família, o castelo, a casa de Christine, tudo enfim foi parar nas mãos dos revolucionários, e a guilhotina desceu, sem perdão ou discernimento. A propriedade de Lyon, distante quase 400 quilômetros de Paris, há muitos anos no nome de Cosette, foi deixada em paz. O casarão tinha mais de 10 quartos, que foram transformados em 4. 2 bem grandes, um para os meninos, outro para as meninas, outro para mim e Cosette, e o último para o padre Joubert. Clemente e Paulette realmente fizeram, tijolos era o que não faltava, nem terreno, pequena casa perto do barracão, e por lá se instalaram. A enorme cozinha no andar de baixo assustou Paulette, que logo fez extensa lista de utensílios a serem comprados. Foi quando nos deparamos com a pergunta: quantas crianças abrigaríamos? Depois de muita discussão, ficou acertado que no máximo 20, de idades variadas. Padre Armand daria aulas, eu as ensinaria a se manterem limpas e a limparem seu ambiente. Conforme a idade, Cosette ensinaria às meninas a arte da costura e do bordado, em pequeno ateliê no sótão, e Paulette ensinaria a cozinha, confeitaria, e alimentaria todos. Com a venda das joias, dessa parte cuidei eu, e não fui a joalheiros, mas as damas da burguesia local que, ao verem joias tão lindas, mais baratas que na joalheria e ainda por cima que pertenceram à famosa cortesã, me pagaram por elas quantias bem acima do mercado. Compramos camas, lençóis, cortinas, toalhas, tecidos para as roupinhas e uniformes. As crianças aos poucos foram aparecendo, e ao final de um ano já tínhamos 15, variando de 6 meses a 12 anos. Acordávamos cedo e ao nos deitar estávamos tão cansados que o sono vinha fácil. Cosette, boa com as finanças, logo pensou que devíamos fazer algo para a casa se sustentar sozinha, ou o dinheiro logo acabaria. O que tínhamos daria para nosso sustento ainda pelo menos por uns 7 anos, mas a ideia era indispensável. Joubert começou a ensinar a 3 meninos a arte da carpintaria, com Clemente. Arrumamos o galpão, que antes servia de olaria, e o transformamos numa espécie de mini-mercado, onde expunhamos pães frescos, compotas, lençóis e fronhas bordados, toalhas rendadas, com rendas feitas à mão, baús de diversos tamanhos, enfim, todo tipo de produto que fazíamos em nossa escola. Calculamos antes custo, trabalho e lucro, a projeção deste foi atrativa e, apesar de estarmos em pequena colina, era perto do centro, e a empreitada foi um sucesso. Começamos a receber as mais diversas encomendas e fizemos pequenas poupanças para os meninos, que, sabedores de suas fortunas, empenhavam-se cada vez mais no trabalho enquanto aprendiam. Claro que tínhamos um ou outro pequeno de má índole, mas aos 16 anos eles já se iam, para que não influenciassem maus pequenos. 16 anos, naquela época, já era considerada a idade adulta, e certas coisas sabíamos que não podiam ser melhoradas. A punição era sair de lá, e quando o primeiro foi expulso, o efeito sobre 2 malfeitores iniciantes foi bem impressionante. O comportamento melhorou muito. Não havia malandros ali, nem incentivo à preguiça, ou a maus tratos. Havia sempre trabalho a ser feito. A casa Besançon, como era chamada,
foi um oásis no meio da violência que acontecia nas ruas da França. Era um lugar seguro, limpo e quente para os pequenos, que ali não conheciam fome e, quando doentes, recebiam tratamento. O máximo de crianças na casa, durante o tempo em que vivi, foi de 22. A comunidade aprendeu a nos respeitar e a nos amar. Nossas crianças eram bem-vindas, formavam um coral, regido por um padre novo, local, que as treinava aos domingos, para a delícia de Padre Armand, que já beirava os 75 anos. Há 20 anos estávamos em Lyon. O engraçado é que não me lembro de nenhum de nós, adultos, doente nesses anos todos, tirando pequenas gripes ocasionais durante invernos rigorosos, que a boa Paulette curava com grossos caldos de galinha. Muitas meninas ficaram para trabalhar na casa, mediante salário, que ganhavam com os produtos que vendiam. Enfim, todos se ajudavam. A vista de Cosette já não era mais a mesma, mas com uma lupa ela fiscalizava as costuras e os bordados como um detetive, e me fazia rir com seus comentários. Uns quilos mais gorda, com um Clemente também mais forte, Paulette nunca reclamava de nada, feliz da vida por mandarem um pequeno exército de novas cozinheiras ao invés de ser mandada, como sempre fora. Era séria, mas doce como uma mãe. Que ninguém tocasse nas suas meninas. Eu estava na varanda ao final de um inverno, vendo o início de uma nova primavera, ao entardecer, o sol se pondo ao longe. Tinha uma roupa de bebê no colo, precisando de remendos. Gilberte sentou-se ao meu lado um tanto sujo de raspas de madeira, trazendo uma xícara de chá de camomila, e tomando outra na mão esquerda. Achei que lhe faria bem. Olhei para ele, nos seus 60 anos, ainda forte como um touro. Seriam 60 mesmo? Seria indelicado perguntar, mas não resisti a fazer outra pergunta. E tem sido feliz aqui, Gilberte? Nunca sentiu falta de Paris, da agitação? Ouvimos o som das crianças subindo as escadas de madeira para os quartos. Era o horário de oração e elas sempre eram barulhentas. Ele me sorriu. Ora, Mademoiselle, conhece lugar mais agitado do que esse? Ri baixinho. É verdade. Não temos um minuto de sossego, não é mesmo? Mal falei isso e um pequerrucho, de uns 5 anos, de nome Tobias, chegou e sentou-se no colo de Gilberte, mostrando-lhe com interesse uma farpa pequena que tinha no dedo indicador. Não temos sossego, mas temos paz. Nunca fui tão feliz na vida, Mademoiselle e, tirando a farpa do dedo do menino, ralhou com ele. Vamos, Tobias, peça para Paulette por álcool nisso, ou o dedo pode cair. O menino olhou para Gilberte assustado, o dedinho erguido e gritando por Paulette. Gilberte justificou-se. Se eu não falo assim, ele nem lava o ferimento. Finalmente em silêncio, recostamo-nos nas cadeiras a olhar o sol, que ia deixando seus raios. Terminando de tomar meu chá, ouvi algo estranho. Pareciam palmas, e olhei para os lados procurando. Uma luz dourada me chamou a atenção no início da varanda. Tive a sensação, por um segundo apenas, de ver uns cabelos longos e dourados, se escondendo atrás da larga coluna de madeira. Perguntei a meu amigo se tinha escutado as palmas. Gilberte, que nada ouvira, estranhou e olhou em volta, nada vendo. Tentei me levantar, embora me doessem as costas, como me doíam com frequência naqueles dias. Senti uma agulhada no braço esquerdo e fiz uma careta. Ao me ver recolher o braço ao peito, meu amado amigo ficou alerta. Edith. Edith. Ficou pálida, que foi? Cosette, me acuda aqui. Minhas mãos adormeceram, e uma feroz dor no peito me fez recurvar, enquanto eu ouvia novamente as palmas e um riso cristalino, como se alguém estivesse feliz. Que criança era aquela tão desnaturada que ficava contente enquanto eu sentia dor tão forte?
Senti os braços de Gilbert em torno de mim, mas a dor me encolhia. Ele me colocou na cama de meu quarto, Cosette correndo a me trazer com pressas, com Paulette. Eu via tudo, mas estava de olhos fechados, quando, de súbito, vi meu próprio corpo em posição quase fetal na cama, eles tentando me colocar ereta. Meu Deus, como eu estava velha! Que semblante de dor horrível! Olhei em volta preocupada de as crianças verem semelhante cena. Já me entendi morta. Ouvi novamente as palmas, 2 de cada vez. Olhei atrás de mim e vi Christine, radiante, mais bela do que nunca, junto de amigos espirituais que não conhecia. Christine. Deus é Pai, Christine. Estou morta de fato. Que foi que tive? Que dor foi aquela que parecia explodir meu peito? Coração. Mas agora tudo passará, irmã. Que trabalho lindo, Edith. Da ostentação do mundo vocês criaram um lugar para os desamparados, como pedi. Deus se orgulha de você, Edith. Há tempo espero para ver minha mais preciosa amiga. Que saudades. Tonta com o desligamento do corpo, não pensem que é coisa simples, ainda mais em partidas rápidas. Ouvi o choro e a tristeza de Gilbert. Vi a extensão de seu amor por mim e meu coração se encheu de ternura. Quantos, sem 1/10 dessa paixão, se entregam a desvarios completos, e Gilbert sempre se portou como admirável amigo, e o mais fiel dos protetores. Perguntei por Gaston, já que o sabia no plano espiritual anos antes. Ela teve um olhar triste. Tudo tem seu tempo. Agora é hora de descansar. E eu, querendo ou não, dormi. E acordei na abençoada colônia que hoje fica situada acima da região de Lyon, na França. Tempos depois eu também reencarnaria, com a graça de Deus, no Brasil. Epílogo. Narrativa de Ariel. Ainda cansada de sua narrativa, sob o olhar encantado de Serafim, Edith continuou. Dizem que morrer é como renascer no corpo físico. Na realidade, é parecido, mas muito mais simples do que isso. Há aqui nessa colônia um conjunto de prédios que servem aos que vão encarnar de novo, e sabemos da preocupação que isso causa aos que vivem aqui e têm que voltar ao plano terrestre. E como não seria assim, quando aqui vivemos tão bem sem os malfeitores que encaramos na Terra? Fora as dores tão comuns na existência terrena, aqui sanadas com tão maior facilidade. Choram por nós quando morremos. Se lembrassem de como é aqui, chorariam apenas pelos maus, ou por aqueles com grandes dívidas a pagar. Esses, sim, merecem. Não o choro compreensível, mas as orações incessantes, pois muitas vezes foram incansáveis nas más ações e nos pensamentos condenáveis. Tinham sido meses com os quais Edith nos presenteara com sua narrativa, e devíamos ser gratos a ela. Serafim olhou para Olivia, sentada como sempre no alto de um móvel a observar, e pediu-lhe. Olivia, não quer nos presentear com algumas de suas impressões? Para quem ainda não a conhece, ela é uma querida amiga, bastante discreta, que normalmente habita em níveis superiores. Acredito que com as perguntas que estou ouvindo mentalmente, você me será muito útil. Para o assombro de alguns e alegria de Nana e Stefania, ela flutuou até o meu lado, e ficou em pé, mãos nas costas, a olhar a audiência. A primeira pergunta veio logo, assim como a resposta da menina moça. Como ficou o conde depois da desencarnação? Foi logo acolhido. Embora tenha sido gentil com muitos, Gaston cometeu erros graves durante aquela existência. Alguns assassinatos de rivais em negócios, quando lhe fraudavam financeiramente, assim como a morte do meio-irmão por parte de pai, que começara a exigir parte da herança, embora esta tenha sido em legítima defesa. O conde era um cavalheiro, mas, como a maioria dos poderosos de seu tempo e país, implacável. Materialista,
embora gostasse de seu amigo padre, acreditava apenas numa vida e ria da versão de paraíso e inferno. De natureza epicurista, achava que o que lhe dava prazer era o que lhe importava, mas realmente amava algumas pessoas. Christine, como mulher, Edith, como amiga. Tinha especial respeito por Joubert, e sabia ser camarada com os empregados da casa, com os quais era até generoso, escondido da condessa. Depois do derrame, sofreu penas do inferno na própria família. Impossibilitado de falar, apesar de riquíssimo a ter fome, passou. Isso o levou à reflexão no final da vida, mas quando desencarnou ficou preso ao corpo apodrecido um bom tempo, por não acreditar em vida após a morte. Quando notou que algo mais acontecia, assombrou seu próprio castelo por medo de sair dele. Infernizou a vida dos filhos, viu serem decapitados e perderem tudo. Muitas vezes chorou em solidão e pensou em Christine, que conseguiu trazê-lo para a colônia depois de muito tempo, quando finalmente se lembrou de Deus. Reencarnou depois, para estar junto dela, no Brasil. Uma senhora que antes se manifestara tomou a perguntar: a mesma pátria para onde veio René? A mesma pátria protegida por Deus para onde migram dezenas de civilizações, que são incentivadas na verdade universal de desenvolverem tolerância umas com as outras. Se no início houve a nódoa negra da escravidão, pelos próprios erros humanos, agora estes mesmos começam a enxergar a vantagem da aceitação e da união de raças. São muitos que esperam para ir para lá, e poucos os escolhidos. Edith também comentou: tanto Christine como eu fomos para o Brasil, assim como Joubert e o resto de nossa família. Conseguimos essa graça de nos manter juntos e nos ajudar mutuamente. Uma senhora de aparentes 50 anos, vestida de forma púdica, cabelo castanho claro, fez uma pergunta que estranhei um pouco. Os senhores me perdoem, sei que pertenço a outra religião, mas sou, como vocês, cristã. Em vida fiz parte de inúmeras obras meritórias, venho de berço rico e a caridade sempre nos foi ensinada em casa. Tínhamos rígidos princípios morais, ensinados por nossos pais, que faziam questão que a educação de suas 3 filhas fosse primorosa. Passei minha vida em casa, cuidando de meus pais, como era costume na época. Que a filha mais nova não se casasse, e ficasse responsável por eles. Quando eles se foram, fiquei na casa, em briga com minhas outras irmãs pela herança, pois queriam de toda a forma me destituir, inclusive do teto que tinha habitado durante minha vida inteira. Tinha conseguido atrair a atenção de todos. Serafina escutava com atenção, educadamente. Olivia, de olhos baixos, olhava as mãozinhas como se já conhecesse o desfecho da história. Ela continuou: desencarnei doente de mágoa em 1930, depois de muitos aborrecimentos e nenhum reconhecimento por parte de minha família. Fui abnegada, abdiquei de marido e filhos, e olhe que pretendentes não me faltaram. Ainda assim, depois de tanta caridade e sacrifício, passei longos anos no umbral, ouvindo as maldades de minhas irmãs e as sandices de meus criados. Visitei muitas vezes o casarão onde morava, que foi demolido e transformado em prédio de modernos apartamentos, para meu desespero. E vocês me dizem que uma cortesã, que passou a vida em pecado com um homem casado, cometendo 2 abortos, já veio para a colônia. Eu morri virgem, me sacrifiquei por todos, e ainda penei longos anos, quase 20, antes de ser resgatada por irmãos prestimosos que me recolheram daquele vale de lágrimas. Não quero julgar, mas que justiça divina é essa? Olhei para Edith, que podia ter se sentido ofendida pela amiga que tanto amava, mas em seu olhar só vi pena pela criatura que parecia tão revoltada. Olivia olhou para Serafim e lhe disse mentalmente: acho melhor que você responda. Ele respirou fundo e eu vi em seus olhos uma grande tristeza quando disse: seu nome é Doroteia, não? Ela respondeu que sim,
orgulhosamente, e ainda deu seu sobrenome terreno. Ele continuou. Não foi Anita, que desencarnou depois da senhora, a irmã com quem a senhora tanto brigou, que a socorreu do umbral. Um tanto envergonhada, ela respondeu. Sim. Hoje moramos aqui juntas. Ela tem uma casa e trabalha ajudando num dos hospitais. É da mesma crença de vocês, e nos damos muito bem. Foi ela que insistiu para que eu ouvisse esses relatos que por sinal achei fascinantes. Mas não consigo entender a justiça divina nesse destino de Christine. Serafim moveu-se no semicírculo, para ficar um pouco mais perto dela, que estava numa das cadeiras finais, embora sua voz fosse perfeitamente ouvida em todo o salão, assim como o menor murmúrio que fizesse. Entendo, disse ele. A senhora trabalha em quê, aqui na colônia? Ela respondeu, como que se desculpando. O período que vivi no umbral foi tão traumatizante, que até hoje não me sinto em condições de trabalhar. Aliás, não consigo entender por que passei por semelhante prova. Vocês pregam a caridade e sempre fui caridosa. Vi que Serafim franziu o senho, e não gostou da resposta que ouviu. Apesar disso, não respondeu irritado, embora surpreendesse Doroteia com seus comentários. É pena que não trabalhe. Se assim fizesse, teria melhorado bastante. O que a tirou da situação constrangedora do umbral foram os pedidos e a ação meritória de sua irmã, a quem a senhora tanto prejudicou em vida, embora ainda não admita. Aliás, a falta de humildade é o que mantém muitas almas presas por lá. O trabalho honesto em prol do próximo é uma das maiores dádivas de Deus. Não conheço religião na terra que não pregue isso. Mesmo sua Igreja Católica não se cansa de dizer. Não julgue, faça ao seu semelhante o que queria que fizessem a você mesmo, ama seu semelhante. Por que julga agora? Em que aula do seu catecismo andou faltando? Ele olhou para ela com carinho, e continuou. Minhas escusas se tocou em seu passado, mas você mesmo citou insistentemente. Nenhum de seus empregados verteu pela senhora uma lágrima sequer quando se foi. Os de Christine se sentiram abandonados da maior proteção que tinham na terra. Apenas Anita, de seus parentes, se compadeceu pela senhora. Quanto à cortesã, mesmo Adele, tolhe sem sentimentos, lamento a falta e o destino da irmã, porque ficou sem a quem recorrer, sabendo de seu coração e sua bondade natural. Cosette se viu privada de sua confidente e melhor amiga. Ernestine pranteou-a por longos anos e sempre agradeceu a ajuda pela educação, o marido tão bem escolhido, além do dote providencial que lhe garantiu o teto pelo resto de seus dias. A plateia olhava, admirada de Serafim saber tanto sobre a vida de Doroteia, e via no rosto da senhora a confirmação da fala dele. Nenhum de nós aqui deve julgá-la por nada, irmã, visto que todos temos dívidas no passado, mas sua última existência foi de fato como conta. Praticou mesmo a caridade? Ela revoltou-se. Mas, é claro. Enquanto meus pais viviam, eu ia regularmente à igreja levar dinheiro para as obras. Minha mãe fazia questão e eu levava com gosto. E depois da morte de seus pais? Continuou fazendo, com o seu próprio dinheiro? Ela ficou um tanto sem jeito. Ora, a briga pela herança foi tal, que tive que proteger meu patrimônio. Não tive mais tempo de pensar em nada. Então o certo é dizer que quem dava dinheiro para as obras da igreja eram seus pais, já que a senhora nunca trabalhou nem tinha renda que fosse sua. Silêncio. Edith interveio. Christine nunca negou nada a nenhum pobre que visse na rua. Comigo, dava comida regularmente a algumas pessoas que passavam pelo portão, não só em épocas festivas, mas sempre que apareciam. Morávamos em um bairro longe do centro e da mendicância, mas os que vinham, nunca saíam de mãos abanando.
em nossas viagens à Argélia e ao Marrocos, pedi ao conde moedas de pequeno valor para distribuir aos meninos, que vinham correndo até as caravanas atrás de agrados. Presentes, sempre nos deu. Não tinha ganância, talvez por isso prosperasse tanto. Nunca fez questão nem de suas joias, e o bem-estar dos seus era sua principal preocupação. Seu último pedido, já que não pôde fazer isso em vida, foi pelas crianças necessitadas. Tudo que era seu iria para elas. De espírito indócil, Dorotéia revoltou-se. Falam como se fosse uma santa, mas era uma cortesã. Serafim não se irritou, baixou a cabeça e, quando a levantou, parecia que brilhava um pouco mais que de costume. O Cristo nos ensinou a não julgar pelas aparências. Cristine foi criada em família simples e trabalhadora, nada lhe faltou na infância, mas, com a morte do pai, o esteio material lhe foi tirado na vida. Dona de beleza sem par, mais inteligente que a maioria, dotada para as artes, se fosse má teria sido letal para a sociedade. Mas, como diz Edith, ela não era uma cortesã comum. Não lhe faltaram homens interessados, propostas mais vantajosas que as do conde, que por isso mesmo a cobria de presentes, principalmente no Oriente. Ainda assim ela se manteve fiel, e o foi de forma natural, pois amava Gaston, não com o desvario da maioria das mulheres, ou com o sentimento possessivo que marca os seres que se dizem apaixonados. Acreditava que, se o amava, devia fazê-lo feliz, e o fez, até que ele, tolo e insensato, movido pelas convenções sociais, quase a feriu de morte quando a forçou a desistir pela segunda vez de ter um filho. Foi mais fiel que a maioria das mulheres casadas, pois nem em pensamento ela desejava outros homens. Aqui nada se esconde, Dorotéia. Podemos ser gentis e ponderados, mas enxergamos e, se necessário, revelamos. Dorotéia enrubesceu violentamente, talvez se lembrando de algum acontecimento de seu pretérito, e com isso se calou. Não devemos carregar de culpas ao perdão. O moralismo, porém, costuma vir forrado de vícios que os próprios moralistas escondem. Cuidado! Muitas vezes aquele que aponta o erro alheio quer apenas esconder ou minimizar o próprio. Quanto aos abortos. Quando um crime é cometido, é preciso ver a época em que ele aconteceu, os costumes que imperavam, as pessoas envolvidas. O aborto na França do século XVIII não era visto como é hoje. Era prática comum, embora não comentada nem pela Igreja, nem pela sociedade abertamente. Coisa de mulheres, assim era chamado, e, na falta de meios anticoncepcionais eficientes, era utilizado muitas vezes por quem tinha algum recurso. Já os pobres, esses tinham seus filhos aos montes e, às vezes, os criavam na mais profunda miséria, noutras vezes os abandonavam. O mundo era muito mais primitivo e cruel, então. No primeiro aborto de Christine, a gestação estava tão no início e ela era tão nova, tão acostumada a ver mulheres de seu meio tomarem aquele tipo de atitude, que, apesar de sofrer por querer a criança, superou com relativa facilidade. Mas, jurou para si mesma que, se engravidasse de novo, teria a criança. Com a vinda de Edith as coisas ficaram mais fáceis, e quando veio a segunda gravidez, ela não imaginava que o conde agiria daquela forma. Contrariar um nobre era quase uma sentença de morte, a humilhação foi muito grande e ela cedeu. No fundo, porém, sabia não ter chance, por isso seu sentimento de culpa não foi assim tão grande. Aliás, sabe quem a recebeu no mundo espiritual, aliviando suas últimas dores, para que pudesse falar com Gaston antes de morrer. Edith deu um sorriso alegre e misterioso, pois sabia. A própria Áurea, que devia ter reencarnado como sua filha, e que vive comigo numa morada superior a esta. O espírito que sentiu tão duramente o desligamento durante o aborto nunca culpou a mãe, e até hoje é o que vocês chamaram de seu guia protetor, dado seu grau de adiantamento.
A verdade é que quanto mais amor você espalhar na vida terrena, mais fácil é o desligamento, e Christine espalhou muito amor. A imortalidade é um presente de Deus, irmã Doroteia. A humildade é a maior das sabedorias, e o trabalho em prol do próximo nos poupa da dor, aproximando-nos da felicidade que os bens terrenos nunca nos deram. A reencarnação é preciosa dádiva, e o Criador, em sua magnitude, com ela nos faz saudar de vidas que ficariam pela eternidade, tomando a terra uma das escolas abençoadas. Sei que não se lembra de suas vidas passadas, por escolha própria, mas talvez fosse a hora de procurar saber. A hora de sua reencarnação se aproxima, como a de alguns que nos assistem, e não há razão para medo, mas para agradecimento e esperança. Olhei para Stefânia, tantas vidas tivéramos na Terra juntos. Para o espírito da colônia, reencarnar é muitas vezes mais amedrontador do que morrer para os vivos. Sentindo um medo em alguns presentes, Edith disse, encerrando sua história. Não há motivo para medo se há fé. Christine e eu reencarnamos juntas, coisa de um século depois, no Brasil, e lá tivemos também o nosso aprendizado. Nossa amizade e amor mútuos apenas se fortaleceram. Tivemos vidas juntas antes, e o laço depois veio ainda mais estreito. Cuidamos uma da outra, pois Deus, como bem diz Clara, não abandona. Missão encerrada. Abracei Edith, amiga a quem esperava ver outras vezes. Olivia confabulava com Serafim, alegre e faceira. Nana e Clara nos sorriram e se afastaram, iam para sua morada no outro lado da colônia, pois Júlia ainda necessitava de atenção em seu novo lar. Respirei o ar puro do lado de fora do edifício e vi Serafim e Olivia ainda conversarem animadamente. Como era bonito ali! Senti certa pena dos que teriam que voltar à terra e perder o contato com aquele ar translúcido, aquelas flores e frutos fantásticos, aquela paz reinante. É certo que trabalhávamos muito, mas não nos ressentíamos disso, pois quanto mais trabalhávamos, parecia que mais felizes éramos. Olivia parou ao meu lado. Não precisa se preocupar, Ariel. Você é muito necessário aqui. Não há pianos reencarnatórios nem para você, nem para Estefânia por enquanto. Olhei para ela meio ressentido. Aquele jeito de ler meus pensamentos mais íntimos sempre me irritava um pouco. Não estou preocupado. Quem disse que estou preocupado? E depois disse-me ela ainda sorrindo, como se estivesse brincando comigo, tem feito um bom trabalho. Estefânia então, nem se fala. Aquela, sim, é uma santa. Olhei minha mulher que vinha se aproximando, apaixonada pela menina ao meu lado. E verdade. O Senhor coloriu meu caminho quando colocou Estefânia nele. Antes que ela chegasse, Olivia me surpreendeu, piscando um olho. Assim como coloriu dela, com você. Dito isso, afastou-se de mim, para comentar com Estefânia sobre a história que tínhamos ouvido. Fiquei a imaginar se veria Serafim novamente, e jurei a mim mesmo me empenhar e estudar mais para, quando visse de novo, fazer algumas perguntas. Afinal, não é sempre que um espírito como o dele entra em contato. Luz e paz. Ariel. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.